2 anos atrás, eu estava andando à noite e o céu estava muito estrelado, eu estava escutando louvor em espírito, conversando com Deus, tranquilamente, e de repente eu olhei para o céu e eu vi muitas estrelas e de repente o Espírito Santo em mim focou o olhar em uma estrela. Eu tive discernimento e eu entendi que não era um sentimento meu, era um sentimento do Espírito Santo e eu senti o que o Espírito Santo estava sentindo e de repente o Espírito Santo em mim começou a olhar para uma estrela e eu senti uma fúria muito grande contra aquela estrela e eu fiquei olhando tipo, que é isso que eu tô sentindo? E não era meu sentimento, era uma fúria vinda do Espírito Santo e eu olhava para aquela estrela e de repente aquela fúria veio, uma fúria tão grande que de repente a estrela ela se apagou diante dos meus olhos e eu fiquei em choque, eu fiquei, que foi isso? Não foi uma visão espiritual, foi algo real. A estrela se apagou diante dos meus olhos. E eu fiquei tipo, que foi isso? Eu falei, Espírito Santo, a estrela acabou de se apagar e o Senhor fez ela apagar, por quê? E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, por que o Senhor apagou aquela estrela? E por que o Senhor sentiu tanta raiva daquela estrela, tanta fúria daquela estrela? Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me dizer. E aí eu não entendi nada. E eu falei, meu, o que foi isso? Eu não vou falar nada pra ninguém, porque ninguém vai acreditar. Eu vou falar, o Espírito Santo olhou para uma estrela e ele olhou para ela com muita raiva, com muita fúria, a ponto da estrela apagar diante dos meus olhos. As pessoas iam me chamar de louca, foi o que eu pensei, vão me chamar de louca, vão me chamar tipo, tá viajando, tá vendo coisa demais. E eu guardei pra mim. Mas foi muito real. E aí, passando-se alguns dias, nesse tempo, eu morava sozinha e eu acordei, tomei um café e fui assistir as notícias, né, da manhã pelo jornal. E de repente, eu olhei para a TV e eu vi o Donald Trump, normal. E de repente eu vi um rapaz aparecendo por trás do Donald Trump. E quando eu olhei para esse rapaz, a mesma fúria que eu senti da estrela que tinha se apagado, de repente eu comecei a sentir a mesma fúria, mas era uma fúria que não era minha, era do Espírito Santo. E a mesma fúria se voltou para aquele rapaz e eu fiquei tipo, por que o Senhor tá sentindo essa fúria contra esse rapaz? E eu fiquei tipo, aquela fúria veio, a mesma fúria, igualzinho, o mesmo sentimento. E eu nunca senti nada igual, viu, gente? Era uma fúria que tipo, eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso por ninguém, Deus assim com ninguém, só com a estrela e depois com esse rapaz, com mais ninguém. E aí quando eu olhei pra ele, eu fiquei olhando pra ele pela TV, eu parei até de tomar café e fiquei olhando, e de repente esse rapaz ele começou a brilhar. E eu comecei a olhar ele com os olhos espirituais, e ele brilhava como uma estrela. E ele chegava a ser até um pouco cintilante no mundo espiritual. Eu olhei para ele no sentido espiritual. E ele tinha uma beleza estonteante, era algo que realmente sedutor. Eu vi ali um espírito de sedução, sabe? Ele era elegante, ele era charmoso. E eu fiquei olhando assim, eu falei, o que é isso? Eu falei, quem que é esse homem? Eu falei, quem que é esse homem? E eu nunca tinha ouvido falar nele, nunca tinha visto ele na vida. E eu fiquei tipo, o que é isso, Deus? Por que o Senhor... Eu falei, Deus, não vai me dizer que ele é o anticristo. Eu falei, não, Deus, não pode ser o anticristo. Deus não vai me dizer que o anticristo já está na terra e que ele já é um homem adulto. Ele já existe. E eu fiquei, Deus, não me diga isso, Senhor, por favor. Não, Deus, por favor, isso é coisa da minha cabeça, porque se o anticristo já estiver na terra, o arrebatamento está muito próximo. Está tudo muito perto. E quando eu olhei para esse rapaz, ele estava até assim, ó. Aquela soberba. Eu via ao mesmo tempo uma soberba, uma prepotência nele, só que disfarçada, né? Oculta. E ele tava assim, ó. Trump estava todo normal e esse cara apareceu por trás dele assim, ó. Com o queixo bem elevado, né? Tipo, superioridade, né? Firmeza. Assim, ó. E ele olhava assim, ó. E eu fiquei com aquilo e eu sou muito curiosa. É isso que eu tô contando pra vocês já faz 2 anos. E eu comecei a pesquisar na internet. Eu falei, meu, eu preciso descobrir quem é esse cara. E eu comecei a pesquisar sobre Trump e eu falei, meu, eu decorei muito o rosto do rapaz. Eu falei, não, se eu ver ele, eu vou saber quem é. Não sabia o nome, não sabia nada e comecei a pesquisar várias fotos do Trump. Eu falei, eu preciso achar esse rapaz até que eu encontrei. E quando eu vi a foto dele, eu falei, é ele. E aí eu descobri o nome dele e comecei a pesquisar sobre a vida dele. E eu descobri o nome dele. O nome dele se chama Jared Kushner. Ele é genro do Trump e ele é casado com a filha do Donald Trump.
Jared Kushner, ele é pai de família, eu acho que ele tem 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. Ele é milionário e ele tem um prédio com o número 666. Tudo bem, nós não devemos nos apegar a isso. Porém, tem coisas que vão além disso. Eu descobri que Jared Kushner, ele é judeu. Ele é judeu, de sangue judaico mesmo, e ele está cuidando do acordo de paz entre Israel e Palestina. É ele que está no comando do acordo de paz. E aí eu caí para trás, eu falei, meu Deus, é ele. Eu falei, não acredito. Eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir muito medo. E aí, tipo, Deus começou a me acalmar. Eu sou pré-tribulacionista. Só que nós já estamos vivendo os princípios das dores, porém, se realmente Jared Kushner for o anticristo, e não foi ninguém que me falou, tá bom, gente? Foi algo muito particular entre eu e Deus. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que várias outras pessoas já desconfiam dele também. Que várias outras pessoas, já tem muitos vídeos falando que ele pode ser sim o anticristo, ok? Eu não estou afirmando que é ele, mas diante de tudo aquilo que Deus me mostrou, 99% de chance que seja ele, Jared Kushner, o anticristo. Se realmente o anticristo já está na terra e já vive no meio de nós, o arrebatamento ele está muito próximo mesmo. O tempo é de Deus, mas entendeu? Ele já é adulto, o cara. Eu acredito que ele tem uns 30 e poucos anos. Eu acredito que até os 50 anos, ele ainda, até os 60 anos, né? Não sei qual vai ser a idade que ele realmente vai ter o poder de se opor aos cristãos e começar o grande massacre, a grande perseguição. Mas isso vai acontecer. Então, gente, é tempo de se posicionar e esperar o arrebatamento. Eu não estou esperando a grande tribulação, eu não estou esperando pela manifestação, né, do anticristo, e até o arrebatamento, o Espírito Santo de Deus, ele estará conosco na terra. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, todo o poder está nas mãos da igreja. Por isso que eu não acredito que o anticristo vai vencer a igreja. Todo o poder foi dado a Cristo Jesus e Cristo Jesus entregou todo o poder à igreja. Eu acredito que a igreja ela vai subir santa, sem mácula, pura, e eu acredito que a igreja vai subir gloriosa, amém, para se casar com Cristo Jesus. Eu acredito que vai ter a grande colheita final. Eu acredito que é tempo das virgens prudentes. Ah, e Deus me mostrou em sonho também que ainda falta uma parte do corpo de Cristo para ser completa. Ainda falta uma parte do mundo para ser alcançada. Mas Deus me mostrou que falta pouco. Eu vi em sonho, eu vi o corpo de Cristo, eu vi a igreja formando como se fosse um círculo, né? Um corpo ali. Mas eu via que faltava uma pequena parte, como se fosse uma terça parte. Era o que faltava para o corpo de Cristo estar completo, para Papai do Céu arrebatar a igreja. Ou seja, ainda temos tempo, mas não é muito. Mas não é para ninguém ficar desesperado com esse vídeo, tá bom? É para você se posicionar, renunciar aos teus pecados, abandona os teus pecados. Não é tempo de ficar brincando mais, gente. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus ele está às portas. E que você entenda que a tua salvação é individual e o arrebatamento está muito próximo. Não queira ficar na grande tribulação, não queira ficar no tempo do anticristo que está muito perto. Será terrível para quem ficar.